E eu tenho medo quando o PT pegar o poder, que merda que vai dar. Quem foi colega dele de infância lá em Vassouras, nos carnavais e tudo, foi o Luiz Roberto Barroso. O Gabeira era muito amigo do Cazuza. As pessoas mais inusitadas, né? O ministro do Supremo e Cazuza. Eu estou saindo do PT porque eu estou vendo o que Cazuza dizia. Veja um museu de grandes novidades. Nossa, os políticos adoram. Essa música Ele e o Ezequiel tiveram uma história muito linda, né? O Ezequiel foi uma coisa boa na vida do meu filho e uma coisa ruim. Uma coisa ruim porque o Ezequiel era aquela bicha antiga, entendeu? E viciado em tudo que era droga e não sei o quê. E ele disputava o Cazuza com a gente como se fosse filho dele. Teve isso? Ele disputava. Eu tinha brigas com ele, loucas. Mas ao mesmo tempo a gente se dava muito bem. Então ele fez muito bem intelectualmente pro Cazuza. Ele era uma espécie de um mentor, era né? um guru intelectual. Isso ele fez muito bem. Agora, na parte humana, não fez bem. Eu não acho que ele tenha feito bem, não. Se bem que a gente não pode dizer, né? O Cazuza era um homem feito, ia fazer o que quisesse da vida dele. Não havia de ser Ezequiel Neves que ia... E não foi só na vida do Cazuza. O Maurício veio aqui, o Barros, e falou que eles estavam fazendo o arranjo do Barão, né? E que enquanto o Ezequiel não estivesse dançando assim, não estava bom. E era um parâmetro para eles, né? Com certeza, né? É verdade. Olha, se ele não tivesse, a dancinha não rolasse... E o Barão todo adorava o Zeca. Ele teve um lado positivo no Barão, né? Teve um lado muito positivo. Na carreira inteira, né? Verdade. Na carreira inteira, um cara que estava ali. Eu acho que todo mundo, eu tenho algumas pessoas que são fundamentais na minha vida, que eu não seria quem eu sou sem elas. Eu acho que o Ezequiel com certeza foi isso pro Cazuza, né? É verdade. Vem cá, fala de coisa boa, né? Claro. Porque esse momento é tão... marcou tanto a gente, imagina, se marcou a mim, imagina a ti, né? Um sofrimento danado. Como que foi esse momento, assim? Explode o álbum do Barão, o segundo álbum, né? Porque você tem o segundo e o terceiro, foi uma explosão. Uma explosão, né? E aí o que você falou, tinham outros sucessos, mas ele tinha muita luz. Tinha. Era um negócio absurdo. Eu lembro que no Chacrinha, quando entrava, Chacrinha era diferente, ele, assim. E era aquela coisa. E não era o popstar clássico, né? Ele tinha um estilo, ele se vestia diferente, ele falava tudo diferente. Uma coisa instantânea de responder as perguntas. Eu estava vendo, passou agora na Globo, acho que foi sábado. Passou na Globo, não, no canal Mais Curta, sei lá, um desses canais fechados. Passou aquele programa chamado... era em homenagem ao Cazuza. Eles fizeram com várias pessoas. E aparece ele no Chacrinha. E aí a Elke, ou a Monique Evas, pergunta para ele: Cazuza, qual é a parte que você mais gosta da mulher? E ele: as baixas. Ele fala cada coisa, o Chacrinha ria. Mas foi muito engraçado. Eu tinha esquecido dessas maluquices. Eu baixei um áudio no YouTube, são 5 horas de falas dele, né? É uma coisa louca. Aí eu fiquei ouvindo, ele realmente... Cara, a gente tá falando de anos 80, né? E ele falando de política também era uma coisa tão centrada, tão, sabe, era uma coisa realmente... tem uma frase... Alguém perguntou, você é PT? Numa entrevista qualquer. E aí ele falou assim, eu sou PT, agora eu tenho muito medo, eu acho que poder é alternância. E eu tenho medo quando o PT pegar o poder, que merda que vai dar. Eu concordo plenamente que poder Ele fala isso, parece um vaticínio. Não pode ficar ali, né? Ninguém pode ficar no poder tanto tempo, né? Tem que alternar. Tem que alternar, alternância mesmo, assim. E ser humano se transforma com poder, né? Não é só na política. Ele tem uma coisa, por exemplo, quem foi colega dele de infância lá em Vassouras, nos carnavais e tudo, foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo. E o Luiz Roberto sabe todas as músicas do Cazuza, ele sabe tudo. E volta e meia ele faz um discurso e usa uma frase do Cazuza. É interessantíssimo. Eu me dou com ele até hoje, tudo. E ele é fã do Cazuza. As pessoas mais inusitadas, né? O ministro do Supremo e Cazuza. É impressionante, ele sabe tudo. Eu tenho uma enteada em casa e ela tá muito amiga da filha da Marisa, né? E elas estão descobrindo tudo isso. E é incrível porque estão descobrindo Beatles, não só Cazuza, mas toda essa geração, né, dos anos 70 e 80, e o streaming, né, o mundo digital, ele deixa tudo meio que no mesmo lugar. Porque se eu começar a ouvir agora uma determinada banda nova, que se tiver a ver com os anos 80, de repente eu tô escutando Cazuza porque eu tava escutando uma outra coisa. Que era diferente quando a gente era jovem, que a gente tinha que ir na loja comprar um disco, né?
Então, se não tocasse no rádio, não estivesse na TV e você não comprasse o disco, aquilo ia morrendo agora, gradualmente. Essa era agora digital acabou com tudo isso. Você ouve lá uma playlist, de repente está lá tocando Cazuza, e aí você percebe que o impacto é meio parecido. Eu até fico com medo, que eu falo... Porque eu acho que eu fui muito exposto a muita loucura, muito novo, sem muito controle. A minha mãe não queria, mas pra minha casa era uma confusão, né? E aí eu fico sempre... A minha enteada é toda certinha, mas, cara, as letras eu tento... Ela fica, o que quer dizer isso aqui? Eu falo, não, pera lá... Porque falou muita coisa, disse muita coisa, assim, na lata, né? Aquela música O Tempo Não Para, eu não conhecia. E aí, quando o Cazuza ia estrear no Canecão, ele fez o último ensaio num lugar ali, ali onde tinha uma boate, antigamente na Lagoa, que era o drive-in, por ali tinha um lugar que eles ensaiavam. E o Ney que dirigiu e fez a luz do show. E aí, quando ele terminou, que ele cantou O Tempo Não Para, eu falei, Ney, que é isso? Que música é essa? De quem é essa música? E o Ney, porra, você não está reconhecendo que é do teu filho? Eu falei, não sei, eu não conheço, nunca vi, nunca li essa letra. E se você for examinar, é uma coisa louca. É louca? É. Veja o futuro repetir o passado, veja um museu de grandes novidades. Nossa, os políticos adoram. Essa música, o Gabeira era muito amigo do Cazuza também. O Cazuza tinha os amigos mais inusitados. O Gabeira é maravilhoso. Me pergunta, quem é teu ídolo na política? Eu só tive um político que eu fui fã. É o Gabeira. Ele não ganhava as coisas, assim, mas eu votei nele sempre. Ele saiu do PT... Ele deu uma entrevista dizendo, eu estou saindo do PT porque eu estou vendo o que Cazuza dizia, veja um museu de grandes novidades. Ele se despediu do PT assim. Você não, quando você escutou o Tempo Não Para, você não identificou ali? Nossa, eu fiquei passada. Não sabia que era dele, não percebeu. Eu não tinha acompanhado. Ele já estava doente, inclusive. É uma coisa assim arrepiante. E o arranjo ficou muito bonito. Muito. Né? Esse show. Nossa Senhora. É um show que marcou a minha vida de muita lindo. gente, porque ele de branco, a luz era linda. E tem uma música também que é do Bernardo Vilhena e do Lobão, que chama-se Vida Essa Louca parece Vida. Que é dele. Disse o Bernardo Vilhena que ele sonhou com Cazuza todo de branco e fez essa letra, e que deu pro Lobão. A música é a cara do que ele estava passando. Muito, e abria, né? O show era uma coisa linda. Aquilo parecia que tinha sido escrito por ele. Se eu não posso te levar, quero que você me leve. Era uma coisa. E ele me contou isso. Alguém falou, mentira. Que mentira o quê? Para que ele ia me contar essa história se não fosse verdade, né? Imagina. E é engraçado porque o Ney é brilhante, né? Aí ele falou, Cazuza, olha, para com esse negócio de ficar dando pulos, gritando, se jogando no chão, porque você é poesia. Você é letra, você fica parado e fala, bota as suas letras para fora. Por isso que ele fez esse show também, ele já estava doente, e ele mais posicionado. E para com esse negócio de ficar pulando, cantando, pegando o microfone, jogando. Porque aí cada palavra, cada melodia, ficou tudo ali claro. E como o Barão era uma... É verdade. Às vezes você não notava o quão bonito era aquela letra, né? Porque você tava naquela coisa de vibrar junto. É verdade. O Todo Amor Que Eu Ver Nessa Vida no ao vivo é uma coisa maravilhosa. Nossa. Eu, quando tinha Viva Cazuza, eu vendia camisetas com frases. E eu pensei todas as frases. Essas camisetas eu queria comprar uma para tentar ver hoje com uma e não achei para vender. Porque não tem, porque eu mandava fazer. Eu vou te mandar umas. Vocês têm que licenciar isso com a C&A, com a Renner, porque agora tem tanto. Na internet, então eu já estou cansada de botar advogado, não adianta nada. Mas é que agora essas grandes magazines estão licenciando. Eu só compro original. Que eu acho que tem que ter consciência, né? Ainda mais sabendo que a renda é revertida para a sociedade Viva Cazuza. Porque eu não trabalho mais com crianças, mas eu atendo a 250 adultos, né? Dando cestas básicas, remédios. Lá no mesmo local onde eu funcionava, que é da prefeitura, eles me cederam espaço e hoje é dia. Ontem foi dia de eles vão lá buscar cesta básica. Agora eu vou fazer uma festinha de Natal para eles, dou cestas de Natal também. A Sociedade Viva Cazuza foi uma forma também de você... Nossa, aquilo foi minha tábua de salvação. De salvação, né? De se curar, ao contrário das digamos. pessoas pensarem, você é a tábua de salvação dessas crianças. Não, elas é que são a minha tábua de salvação.